Olá, meus amores, estamos aí para mais um vídeo, hoje trazendo uma disciplina diferente para vocês, que é o direito da falência e recuperação judicial. Hoje a gente vai falar sobre o histórico do direito falimentar, um histórico mundial, geral, assim mesmo. Mas antes eu tenho alguns recadinhos pra vocês, tá? Primeiro, desconsiderem a pronúncia errada de algumas expressões que eu vou trazer neste vídeo. Segundo, tô com um projeto novo aí, chama Direito em Mapas, tá? Então, inclusive nesse vídeo eu vou estar utilizando aqui, ó, esse mapa mental histórico do direito falimentar, que você encontra lá no Instagram, Direito em Mapas, direito_em_mapas, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Tem também a página no Facebook, Direito em Mapas, que eu também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Outra coisa, antes de iniciar o vídeo aqui, eu vou falar dos livros que eu estou utilizando, a bibliografia básica e complementar que eu estou utilizando para este estudo, como eu prometi para vocês. Como bibliografia básica, eu estou utilizando Direito Empresarial Esquematizado, editora Método. O livro que eu estou utilizando é a edição 7, mas eu acho que já tem a 8ª, que é do André Luiz Santa Cruz Ramos. Estou utilizando também como bibliografia básica Falência e Recuperação de Empresas, da editora Saraiva, do Sérgio Campinho. E estou utilizando, assim, como complementar esses dois aqui, que é o Manual de Direito Comercial do Fábio Coelho. Tá, esse aqui é até velhinho, de 2007, eu acho. Não tá bem atualizado, mas dá pra tirar algumas coisas. Que é da editora Saraiva também. E tô utilizando esse daqui, que é da coleção Como se Preparar para o Exame da Ordem, que é o Direito Comercial, volume 8. E os autores são Marcelo Hugo da Rocha e Valdir Ribeiro Santos, tá? Então, esses são os livros que eu tô utilizando para este estudo. Bom, vamos lá, né? Eu vou começar falando sobre a etimologia da palavra falência, tá? A palavra falência, ela vem do latim falece, que seria faltar com o prometido, que seria enganar, ludibriar. Então olha o peso da falência, né? Quem falia era tido como mau devedor, como aquele devedor que enganou, ludibriou o seu credor, né? Que faltou com o prometido frente ao seu credor. E eu trouxe pra vocês um conceito aqui de Plácido e Silva, do livro Vocabulário Jurídico, da editora Forense, que ele fala assim: sem fugir do sentido etimológico, falência é falta de cumprimento à obrigação assumida ou engano do devedor ao credor pelo inadimplemento da obrigação em seu vencimento. Então, olha só, quer dizer que o devedor enganava o credor com o inadimplemento da obrigação em seu vencimento. Só que com o passar do tempo você vai ver que essa concepção frente à falência, ela vai mudar um pouco, né? Não vou adiantar aqui, mas enfim, a gente vai ver com o histórico aí. Mas só para vocês entenderem o peso com que nasce esse instituto da falência, né? Que era tido quem falia, entrava em falência, é o mau devedor, o devedor que ludibriou, enganou o seu credor. E tem uma outra expressão também que era utilizada, que era a expressão quebra, né? Hoje em dia é mais utilizada assim vulgarmente, né, pelos leigos, falar, fulano quebrou. Mas enfim, essa expressão quebra, ela veio da Itália, a origem dela é até interessante, que os comerciantes na Itália, eles operavam em bancas. Então, tinha lá a banca do comerciante e ele exercia o comércio na banca. E aí quando a banca falia, quando aquele comerciante falia, a sua banca era literalmente quebrada, e aí veio a expressão quebra. Então, quando o comerciante falia, sua banca era quebrada, que era uma punição, né? Porque, como eu disse, a falência era tida aí como uma questão assim de enganar, de ludibriar o credor, de faltar com respeito com o prometido frente ao credor. Então, tinha essa questão punitiva aí da falência. E essa expressão quebra, ela também foi utilizada aqui no Brasil, no Código Comercial de 1850, mas foi sendo abandonada ao longo do tempo, beleza? Então, você quase não ouve mais isso, não utiliza mais essa expressão quebra. Vamos passar então pro histórico agora, né? A gente começa na Roma Antiga, tá? Na Roma Antiga a gente tinha que os devedores, eles davam como garantia de pagamento ao credor, eles ofereciam, né, como garantia, o próprio corpo ou a sua liberdade ou o próprio corpo. Então, se tornavam escravos de seus credores até o pagamento das dívidas, né?
se tornavam escravos dos credores até o pagamento das dívidas, ou então pagava as dívidas com partes do seu próprio corpo, ou ainda, se não pagava, eles eram punidos com a própria vida, né? Meu professor estava falando que tinha relatos que levavam as pessoas, esses devedores, para um monte lá, e lá eles quartejavam a pessoa e cada devedor ficava com um pedaço do corpo. Então é isso mesmo, é meio estranho, mas é assim que funcionava, né? E aí, o que acontece? Foi editado depois, em 428 a.C., a Lex Poetelia Papiria. Não sei se é assim que fala, mas enfim. Lex Poetelia Papiria foi uma lei que veio para abolir isso. Ou seja, depois da Lex Poetelia Papiria, em 428 a.C., os devedores, eles não podiam mais dar como garantia de pagamento ao credor a sua própria liberdade ou o seu próprio corpo, tá? Então isso foi vedado, não podia mais dar como garantia de pagamento a sua liberdade ou o seu próprio corpo. E essa Lex Poetelia Papiria de 428 a.C., ela trouxe ainda uma outra modificação. Antes a gente tinha que a responsabilidade do devedor ali era uma responsabilidade pessoal. Ele, com o seu próprio corpo, respondia, como eu disse, né? Levava, esquartejava, cada credor ficava com um pedaço ali do corpo. Então, ele mesmo respondia, o seu corpo respondia pela dívida. Com a edição da Lex Poetelia Papiria, não. A responsabilidade que antes era pessoal passou a ser patrimonial. Então o devedor respondia pelas suas dívidas com o seu patrimônio. O patrimônio do devedor respondia pelas suas dívidas. Beleza? Mas aí, beleza, houve essa modificação, então, né, o devedor não podia mais colocar sua liberdade ou seu próprio corpo como garantia da dívida e nem poderia ser punido com sua própria vida, com seu próprio corpo, pelo pagamento da dívida, pelo não pagamento da dívida. Mas havia ainda um outro problema a ser solucionado. O que aconteceria quando o patrimônio, porque a gente viu que a responsabilidade com a Lex Poetelia Papiria, a responsabilidade passava a ser patrimonial, ou seja, o devedor com o seu patrimônio, né, respondia pela dívida. Beleza, mas o que aconteceria quando o patrimônio do devedor não fosse suficiente para a satisfação dos seus credores, né? Ou seja, como que pagaria os credores o devedor que não possui o suficiente, bens suficientes para este pagamento? E aí o que acontece? A solução legislativa mais antiga que a gente teve aí para essas indagações, para essa problemática, é um instituto que estava no Código de Justiniano. Esse instituto, ele era chamado de Missio in Possessio Bonorum. Missio in Possessum Bonorum. Tá tudo ali no meu mapa mental, tá? Se vocês forem acompanhando aí. O que acontecia com este instituto? Neste instituto, a posse dos bens do devedor passava para o credor. Então, os credores ficavam com a posse dos bens do devedor, e aí eles dispunham destes bens, né? Vendiam esses bens para quitar, para salvar a dívida e saldar a dívida do devedor. Aí então, nesse Missio in Possessum Bonorum, a posse dos bens do devedor passava para os credores, que detinham aí então esse poder de disposição, e esses bens, eles eram administrados por um curador, que era o Curator Bonorum. Então esse curador administrava esses bens que estavam agora na posse dos credores. E aí dá pra notar, né, aquele caráter repressivo, punitivo que eu falei pra vocês que tinha aí frente ao direito falimentar, se é que nessa época aí do direito de Justiniano a gente podia falar em direito falimentar, né? E outra coisa, esse instituto aí que eu falei pra vocês, do Código de Justiniano, que é o Missio in Possessio Bonorum, ele era aplicado a todo tipo de devedor, e não só ao devedor comerciante insolvente, até porque naquela época, né, não tinha que se falar em direito comercial, em direito falimentar, etc.
tá? Então era aplicado este instituto a qualquer tipo de devedor. Beleza, aí a gente passa, né, para o Código de Napoleão de 1804. Com o Código de Napoleão de 1804, a gente tem aí uma profunda mudança no direito privado, né? O Código de Napoleão de 1804, ele divide o direito privado em dois ramos autônomos e independentes, que é, de um lado, a gente tem o direito civil, que tem um regime jurídico geral chamado direito comum, né? Que o direito civil ele é a regra a ser aplicado nas relações privadas. Então, o direito civil, ele tem um regime jurídico geral, é chamado direito comum, porque ele é aplicado quase que na totalidade das relações privadas. E de outro lado, a gente tem o direito comercial, né? Então, o Código de Napoleão de 1804 vem marcando aí essa divisão no direito privado. De um lado, um regime jurídico geral, um direito comum aplicado quase que a todas as relações jurídicas de direito privado, que é o direito civil, e do outro lado a gente tem o direito comercial, que é aplicado, né, ao que tange nas atividades mercantis, tá? Então, direito comercial é aplicado nas relações de direito privado, mas que dizem respeito à atividade mercantil. Então, essa primeira grande mudança aí, né? Você tem essa divisão no direito privado. E aí, esse direito comercial, né, que você tem aí nessa divisão no Código de Napoleão de 1804, era regido pela teoria dos atos de comércio. A teoria dos atos de comércio foi adotada aqui no Brasil em 1850, tá? Atualmente não é mais, agora a gente tem a teoria da empresa, mas era adotada a teoria de atos de comércio. Essa teoria dos atos de comércio, ela dizia que é comerciante quem pratica atos de comércio. E aí eu trouxe pra vocês aqui, deixa eu achar aqui uma definição deixa eu ver aqui. É uma definição, deixa eu ver de quem que é. De Fran Martins, tá? Tirei do livro Curso de Direito Comercial, da editora Forense, do Fran Martins, que ele diz assim: atos de comércio serão os atos praticados pelos comerciantes no exercício de sua profissão e como tais ficam sempre sujeitos à lei comercial. Então, a teoria de atos de comércio dizia que era comerciante aquele que estava praticando atos ali inerentes à atividade de comércio. Beleza. Então, com o Código de Napoleão de 1804, tem essa divisão aí, né, um grande marco, essa divisão no direito privado. De um lado, direito civil, do outro lado, direito comercial. E aí, veio o Código de Comércio, não sei se é assim mesmo que fala, mas enfim, tá escrito aqui, ó, no mapa mental. Então, corre lá e dá uma olhada. Que é o Código de Comércio, que também é de Napoleão, que é de 1804. Bom, o Código de Napoleão de O Código de Napoleão de 1804 trouxe a divisão, direito civil de um lado, direito comercial do outro. Depois, em 1808, 4 anos depois, vem o Código de Comércio, que também é de Napoleão, mas de 1808. E esse Código de Comércio, ele trouxe uma mudança para o direito comercial que, consequentemente, atingiu também o direito falimentar. O que acontece? O Código de Comércio, ele trouxe uma série de regramentos, né, um conjunto de normas de regramentos especiais que eram aplicados somente aos devedores comerciantes insolventes. Então, olha que legal. O Código de Comércio de Napoleão, de 1808, trouxe uma série de regras, de normas especiais que só seriam aplicadas aos insolventes que estavam na qualidade de comerciante, ao devedor comerciante insolvente mesmo. Para o devedor insolvente de natureza civil, se aplica as regras do direito civil.
E para o devedor insolvente revestido na qualidade de comerciante, se aplica as regras aí do direito comercial, né? Que tinha aí nesse Código de Comércio de 1808 uma série de regramentos especiais só para serem aplicados ao devedor comerciante insolvente. A gente viu, né, grandes mudanças aí no direito comercial, então, com os códigos napoleônicos, tanto de 1804 quanto de 1808. A gente tem aí no Código Napoleão de 1804 essa divisão de direito civil e direito comercial. A gente tem no Código de Comércio de 1808, né, que também é do Napoleão, essa série de regramentos, conjunto de normas especiais que são aplicadas somente ao devedor comercial insolvente, né, o devedor insolvente que esteja na qualidade de comerciante. Mas os códigos napoleônicos não trouxeram pra gente, não afastaram a ideia, né, o caráter punitivo ali que tinha com a falência. E esse caráter punitivo, ele só é escasso, ele só é retirado com o passar do tempo, né? A gente tem a Revolução Industrial. A Revolução Industrial traz pra gente a globalização. Com a globalização você tem uma alteração na conjuntura socioeconômica, você tem também os postulados da livre concorrência, da livre iniciativa, e tudo isso mostra para a sociedade que a falência, que era vista tipo como uma coisa negativa, que era vista assim como uma questão de mal devedor, de uma pessoa, de um devedor que ludibriou, que enganou o seu credor, ela começa a ser vista, a falência, como uma questão assim de risco inerente à própria atividade comercial, à própria atividade mercantil, empresarial. Então começa a perceber que a própria atividade comercial já tem esse risco da falência, né? E aí começa a perceber que as crises econômicas, elas são tão comuns de acontecer, tão normal, né? Que é uma questão assim quase que, digamos, inerente mesmo à estrutura ali a questão, a atividade inerente à atividade comercial, empresarial, que começa o direito falimentar a se preocupar, começa a criar, né, a noção de função social da empresa. E aí o direito falimentar começa a se preocupar, então, com a recuperação da empresa e não querer assim, vamos decretar a falência de imediato e retirar aquele comerciante, aquela empresa do mercado com uma forma punitiva. Não, começa o quê? Começa a enxergar o caráter, a função social da empresa e diz, olha, vamos tentar recuperar essa empresa, ao invés de retirar ela do mercado direto, vamos tentar manter ela no mercado aí, tentar recuperar ela, porque se a gente conseguir recuperar, a gente vai estar mantendo os empregos daquelas pessoas que estão ali já exercendo função, já empregados. Então começou a enxergar a função social das empresas, e com isso o direito falimentar hoje se preocupa, né, mais com tentar recuperar a empresa do que decretar falência de imediato, tá? Então, com essa visão aí, com essa noção de função social da empresa, tiveram que editar as leis de falência, e aí as novas leis de falência começam a se preocupar mais com isso. Vamos tentar recuperar, manter essa empresa no mercado do que decretar falência e retirar ela de vez, né? Então, gente, é isso. Vocês entram lá no Instagram e acompanhem lá o mapa mental, tá bem interessante. Eu trago tudo isso. Deixa eu ver até se eu esqueci de falar alguma coisa. Não, tá tudo bem explicadinho, assim, bem resumidinho aqui no mapa mental, então vale a pena dar uma olhada. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também o meu e-mail, quem quiser entrar em contato, pedir, dar sugestão de temas, também tô aberta a isso, qualquer coisa nesse sentido, tá bom? Então, um beijo, um abraço, até o próximo vídeo, espero ter sido útil. E, como eu disse, qualquer sugestão, qualquer questão, pode aí colocar nos comentários ou entrar em contato através do e-mail e também agora da página no Facebook, que eu vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo, beleza? Até o próximo vídeo.